Olá, queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus para todos. Estou chegando mais uma vez. Hoje é 9 dias de propósito de oração e de jejum e de leitura do livro de Neemias e de Esté. Nós estivemos esses 9 dias falando sobre o livro de Neemias e hoje nós vamos dar início ao livro de Esté, falando sobre a importância desse livro. 9 dias de propósito de jejum e oração, nós já temos visto Deus falar conosco poderosamente. Então hoje nós vamos entrar no livro de Esté, o resumo do livro de Esté. Eu quero ler 3 versículos da palavra de Deus, está no livro de Esté, capítulo 1 de Esté, verso 1, está escrito assim: E sucedeu nos dias de Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e da Média, e sob os príncipes das províncias. O primeiro ponto de partida aqui é que o livro de Esté ele está classificado entre os 12 livros históricos. O que isso significa, pastor Washington? Os livros históricos são 12 livros históricos. Esses 12 livros históricos, que vai de Josué a Esté, ele conta a história de Israel já na terra prometida, na terra de Canaã. Após a morte de Moisés, o grande legislador, o grande líder Moisés, Josué toma a liderança. Deus escolheu Josué. Josué está abatido, triste por conta da morte de Moisés. E aí Deus diz assim: olha, meu servo Moisés é morto, agora levanta e atravessa esse Jordão e herda a terra prometida. Então, esses 12 livros vai de Josué ao livro de Esté. Então, o livro de Esté está classificado entre os 12 livros que nós, da teologia, chamamos de livros históricos. Outra coisa muito interessante e comum no livro de Esté é que no livro de Esté não aparece o nome Deus. A palavra Deus não aparece no livro de Esté. Dos 10 capítulos de Esté, você lê, não aparece o nome de Deus. Porém, em todos os 10 capítulos, desde o capítulo 1 até o capítulo 10, nós vamos ver a ação de Deus agindo dentro desse livro. É extraordinário, é coisa de outro patamar. Então a gente vê que a ação de Deus está desde o capítulo 1 até o capítulo 10. Não aparece o nome, mas nós vamos ver, falar sobre jejum, falar sobre oração, sem citar o nome de Deus. Vamos lá. Outra coisa interessante aqui no capítulo 1, o que está acontecendo? O rei Assuero assume o trono do império da Mídia e da Pérsia. É bom lembrar que existiu 4 grandes impérios. Quais são esses 4 grandes impérios? O Império Babilônio, sob o grande comando de Nabucodonosor. Segundo império, o Império da Mídia e da Pérsia, que eram 2 impérios que se uniu, se tornou um, Império da Mídia e da Pérsia. O terceiro império, o Império da Grécia, que sob o comando de Alexandre o Grande. E o quarto império, o Império Romano. Então esses 4 impérios foi um império poderoso que existiu nessa época. Isso aí está classificado também no sonho de Nabucodonosor. Capítulo 5 de Daniel fala sobre isso, os 4 reinos. Capítulo 7 também de Daniel fala. Então existiu 4 grandes impérios. Nesse período do tempo de Esté, o império que estava em eminência era o Império da Mídia e da Pérsia, que se uniu e se tornou o grande império da Mídia e da Pérsia, que comandava aquela época. Existiu um grande rei, o rei chamado Ciro, que foi um grande rei, um dos maiores reis da Mídia e da Pérsia. Depois teve o rei Dário, e na época de Esté, esse Assuero aqui, que estava reinando, também está chamado de Xerxes. Então Xerxes é o Assuero, ele era neto
do rei Ciro. E ele assume o comando desse grande império da Mídia e da Pérsia. E o comando, quando ele assume o comando da Mídia e da Pérsia, ele vai governar sobre 127 províncias. Era muito grande, né? Coisa de outro mundo. 127 províncias. Nós vamos ver no texto sagrado que o reinado dele, ele se deu, né? Nós vamos até ressaltar aqui o versículo 1, onde diz assim: sucedeu que nos dias de Assuero reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre os 127 nações. Então, o reinado dele começou na Índia, que é o continente asiático, e se estendia até a Etiópia, que era o continente africano. Então, o continente asiático, ele tem 50 países. Entre eles está a Índia, está a China, está o Japão. Então, são chamados de continente asiático. Então, Assuero aqui, o Xerxes, ele reinava desde o continente asiático, da Índia até a Etiópia. Já a Etiópia, ela fica no continente africano, porque na realidade a África é um continente. O que acontece? A África é um continente com vários países ali. Tem, né, vários países. Tem Senegal, tem Moçambique, e Nigéria, e vários países, continente. Então, o reinado de Assuero começava lá na Índia, continente asiático, que tem 50 países, se estendia até a Etiópia, continente africano. 127 províncias. E ele herdou isso dos seus pais, dos seus antepassados, que deixaram um legado para ele. Então, Assuero assume o trono. Outra coisa muito importante é que o império da Mídia e da Pérsia, os camaradas, eles eram muito vaidosos. Os camaradas gostavam de ostentar, gostavam de fazer festa, gostavam de mostrar que ele tem. Já viu o tipo de pessoas? Tem pessoas que ele adora mostrar o que ele tem. Ele adora ostentar. Tem uns que são modestos, tem pessoas que são milionários, e nem parece, ele senta numa mesa, ele come com a pessoa de baixo média, pessoa de baixo escalão, pessoas que não têm condições financeiras nenhuma. Mas, porém, existem pessoas que gostam de ostentar. Assim era o império da Mídia e da Pérsia. Os caras gostavam de ostentar ouro, os caras gostavam de ostentar prata. Segundo alguns historiadores da época, que esses caras gostavam tanto de ostentar que os caras colocavam até ouro na sua barba. As barbas dos homens naquela época eram grandes, não era que nem a minha, né? Minha pequena. Mas naquela época a barba era muito grande. Eles colocavam ouro nas suas barbas, cera de ouro, bracelete, como lá no Egito, botava aqueles braceletes de prata, de ouro, pendente de ouro. Os homens gostavam, as mulheres então se destacavam, brinco, aqueles brincos de ouro, aqueles colares bonitos de ouro, pulseira bonita, tornozeleira de ouro. Então isso era uma cultura daquela época. Então, quando o império da Mídia e da Pérsia se uniram e derrubou o império babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, que deixou um grande legado na Babilônia, então eles conseguem entrar na Babilônia. A Babilônia era uma potência naquela época. Se dizia que ninguém conseguia destruir o próprio Nabucodonosor. No capítulo 4 de Daniel, ele diz: a Babilônia que eu edifiquei, a Babilônia que eu fiz para a minha glória. Nós sabemos o texto que Deus fez com ele, ele foi parar no pasto como um animal, comer capim como um animal. Então nós vamos ver que tudo isso, os reinos daquela época gostavam de ostentar. Os reis daquela época gostavam de ter várias mulheres, para ter vários filhos, sinal de autoridade, sinal de poder, fazer alianças com vários reinos. No caso de Salomão, o que Salomão fez? O erro de Salomão foi casar com várias mulheres, casamento político. Tinha necessidade de Salomão naquela época casar com a filha de Faraó, mas foi união política, casamento por negócio. Então os reis daquela época gostavam de ostentar. Os reis sentavam no seu trono, aquelas coroas pesadas de ouro, alguns aqueles anel, né, de ouro muito grande. Tinha uns que era menos, que era modesto, né? Mas tinha uns que era vaidoso demais, como Salomão.
anel de ouro, gostava de ostentar até o trono